Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao Top 100, atualização do Top 100 de 2019, terminando nesse vídeo aqui a metade de baixo do Top 100. Então vamos até o jogo de número 51. E se você está acompanhando diariamente durante o projeto do Veda, ainda é tempo de você ser um apoiador do Siga o Coelho lá pelo picpay.me/Siga o Coelho para participar do bolão dos Top 10. Então até o dia 27 de agosto você pode mandar o seu palpite sobre quais são os jogos que estão no meu Top 10, no Top 10 do Fel e no Top 10 do Thiago, e o vencedor vai levar para casa provavelmente um Vest. Além, é claro, de colaborar com a produção de conteúdo aqui do Siga o Coelho, que é o mais importante, não é isso? Mas sem mais delongas, vamos então para o número 60 desse ranking, que é o The Ruhr, a história do carvão, do comércio do carvão, que é o jogo número 2 da trilogia do carvão, que começa pelo Haspelknecht e segue para o The Ruhr. O The Ruhr, que é um jogo em que nós estamos já com a era do carvão já um pouco mais evoluída, né, em que o carvão já foi extraído, já é uma mercadoria a ser comercializada, e nós temos que comercializar o carvão através das rotas marítimas. E nós temos que desenvolver a nossa rota marítima de comércio, fazendo essas entregas dos carvões que, ao longo do jogo, cada entrega que a gente vai fazendo vai possibilitando, vai desenvolvendo a nossa capacidade tecnológica. Então a gente tem uma árvore de tecnologia no nosso tabuleiro que a cada entrega a gente vai evoluindo, e com essa evolução tecnológica a gente melhora também as nossas ações, como se nós estivéssemos com uma capacidade comercial melhor. E com isso, o tabuleiro principal, em que as rotas marítimas não estão todas disponíveis para a gente, vão começando a crescer. E a gente vai podendo entregar em lugares mais distantes. E com isso, ganhando os nossos pontinhos. Ele tem um negócio legal que a cada rodada ele modifica um pouquinho o jogo, então você consegue olhar para frente, se planejar, mas desviar um pouco da sua estratégia para se adaptar ao que acontece no jogo. Mas, além disso, existem algumas demandas que alguns países vão criando para a gente, que é oculto. Então, você precisa se preparar, através dessas entregas, para qualquer que seja o país que faça uma demanda, você tenha recursos para vender e ganhar pontos. Mas ao longo pro final do jogo você começa a poder deduzir quais os países que podem fazer essa demanda e se preparar para isso. Um jogo bem interessante, que tem algumas questões de movimentação do tabuleiro que fazem você queimar a cabeça, mas que não é muito complexo de regras depois que você pega a manha do jogo. Basicamente você está ali entregando carvão para desenvolver tecnologia e fazer entregas melhores. O número 59 é um estreante no Top 100, que é o Wingspan, um jogo que lançou há pouco tempo. Inclusive, quando eu fiz o vídeo de jogos mais aguardados para 2019, esse era o jogo mais aguardado. E acho que fiz um bom palpite, porque o Wingspan acabou ganhando o Kennerspiel des Jahres de 2019, o maior prêmio da indústria, né, para os jogos um pouco mais estratégicos. É um jogo não muito família, mas mesmo assim ainda um jogo leve, né, médio para leve. Ele concorreu com o Carpe Diem, do Stefan Feld, levou a melhor. Acho que foi justo. Uma coisa bacana do Wingspan também é que ele é um projeto todo feito por mulheres. Ele é desenvolvido pela Elizabeth Hargrave e ilustrado por outras duas mulheres. Então é bacana também para dar uma visibilidade para
pro trabalho feminino dentro dos jogos, que acontece pouco. A maioria dos trabalhos que aparecem são homens que fazem. Então, quando aparece algo assim, eu acho legal premiar o jogo. E não por causa disso, porque o jogo merece, pelo ponto de vista de ser um bom jogo mesmo. Produção da Stone Meyer Games, então é incontestável, né? O jogo em que ele é uma maquininha de pontos que a gente tem que cultivar aves de tipos diferentes e, de acordo com a ativação dessas aves, a gente vai ganhando, sejam recursos que são alimento, né, para as aves. Então a gente precisa alimentar nossas aves para que elas coloquem ovos e virem novas e gerem novas aves. Basicamente é isso. E isso se retrata no jogo de forma muito fluida. Então você tem duas fileiras de cartas, de tipos de cartas, que basicamente são locais em que essas aves se reproduzem ou podem habitar. E você tem aves que são aves que pegam alimento, aves que procriam, né, colocam ovo, que servem para você ativar cartas e também te dão ponto de vitória. E você tem aves de caça, que basicamente podem te dar muitos pontos de vitória e também te gerar novas cartas. A seleção de ação desse jogo é bem interessante porque você vai ficando mais fraco na quantidade de ações, mas as suas ações vão ficando mais fortes ao longo do jogo. Então isso é bem interessante. Você começa com 8 cubos, vai fazendo 8 ações, de uma rodada para outra você perde um cubo, então você tem 7 ações, depois 6, depois 5. E aí, só que de acordo com o posicionamento de aves num local, você sempre vai ativar todas as aves de uma fileira da direita para a esquerda. Então você pode criar uns certos combinhos bem interessantes. Acho que o jogo ele é um jogo bom, um jogo honesto, que entrega o que promete. Não é um jogo muito complexo, não é um jogo com tantas decisões mirabolantes que você precisa fazer. É muito mais, acho que, conhecer um pouco do potencial das aves e quais os caminhos que você pode seguir e montar uma máquina de gerar recursos, ovos e cartas. Basicamente é isso. Só que você precisa ficar atento ao que pontua naquela rodada. Não dá para simplesmente você jogar livremente e fazer o que você quiser, porque você tem que seguir uma ordem de pontuação que às vezes cartas, aves acho que não sei se é pântano, o que é a parte de baixo, mas aves em um determinado local, quantidade de ovos em cartas e por aí vai. Então com isso você vai pontuando no jogo e adaptando o seu jogo a essa pontuação. Número 58, Mage Knight, o jogo de tabuleiro. Um jogo que estava em 42º no ano passado, caiu um pouquinho, mas já foi 76º em 2017. Então ele vai flutuando, mas nunca sai desse ranking, que é um jogo que eu gosto muito. Ele tem o mesmo problema do Through the Ages, e é do mesmo designer, inclusive, o Vlaada Chvátil. Ele é muito demorado. Ele é um jogo que também leva cerca de 1h30 a 2 horas por jogador. É um excelente jogo para jogar sozinho. Para quem gosta de jogar solo, eu recomendo sempre o Mage Knight. Saiu aqui no Brasil a versão Ultimate, que vem todas as expansões numa caixa gigantesca, que toda vez que eu vejo essa caixa ao vivo, eu me surpreendo com o tamanho dela. Eu tenho o jogo e todas as expansões, mas separado. Eu gostaria muito de ter a versão Ultimate, porque fica mais fácil de você organizar tudo. E é um jogo que é uma salada de mecânicas. Ele tem diversas mecânicas. Ele tem movimento em grade, ele tem deck building, ele tem... já até esqueci quais são todas as mecânicas. Mas é um jogo que basicamente é o seguinte. Você está explorando um território que tem masmorras, castelos, fortalezas, combatendo criaturas, e recrutando um exército também para te ajudar. Você faz todas as suas ações através de cartas, você gera energia para usar as suas cartas, seja mais forte ou mais fraco. Ele tem uma coisa interessante que você
todas as cartas da sua mão são úteis. Então, às vezes você tem ações que não são interessantes naquela hora, você pode usar essa carta para potencializar a ação de uma outra, através de um recurso de você jogar essa carta virada. Então, você tem uma carta que te dá 2 movimentos, se você joga outra carta qualquer virada, a sua carta de movimento vira 3 movimentos. Você pode fazendo isso com quantas cartas você quiser. Então você potencializa a sua ação com cartas que não são úteis naquele momento. E ele é assimétrico, então ele tem personagens que têm poderes diferentes, habilidades diferentes, e você vai liberando novos atributos para o seu personagem de acordo com sua evolução no jogo. Então você vai ganhando experiência, passa de level. Quando você passa de level, você escolhe uma habilidade nova entre duas, e a habilidade que você não escolheu se torna disponível para outros jogadores escolherem também. Quando você joga ele solo, você basicamente... É completamente diferente o jogo, mas basicamente o que você está fazendo você precisa otimizar bastante as suas ações para cumprir um objetivo em um determinado período de tempo, porque você tem o dummy player jogando com você e acelerando o fim do jogo também. Então, se você explora demais o mapa, você acaba precisando fazer coisas antes de abrir o mapa inteiro, que depois não dá para você voltar porque você perde turnos e aí já era, você não consegue completar a sua missão. Um jogo que saiu aqui nessa versão Ultimate não muito barato, né? Se não me engano é 700 ou 750 reais a caixa, mas é um jogo que eu recomendo muito se você gosta do estilo e se você vai jogar ele bastante e explorar ele bastante. Aí vale o investimento. Se não for, acho que é melhor você não gastar esse investimento todo, porque você pode comprar 2 jogos com isso, que você pode jogar com mais frequência. Um jogo que, em uma versão digital, seria bem interessante. Mas, diferente do Through the Ages, por exemplo, que eu acho que adaptou muito bem e fez com que o jogo físico se tornasse obsoleto, eu acho que esse jogo ele é muito melhor você jogar ele físico. Ele tem muito componente e é legal demais você andar com a miniatura no mapa, jogar as cartas e tal. É uma sensação boa dele físico. Então, por mais que seria uma adaptação interessante para resolver a questão do tempo, eu acho que não ficaria muito legal pelo ponto de vista da proposta do tabuleiro. Número 57, mais um estreante no Top 100, que é o Lisboa, um jogo de Vital Lacerda, que faz jogos muito pesados. Eu confesso que eu não sou tão fã dos jogos do Vital. Eu acho que ele tem uma preocupação muito grande em retratar o tema nos jogos dele, e aquilo fica muito pesado para um Eurogame que talvez não se preocupasse tanto assim com o tema. Ele poderia fazer um jogo mais leve se ele abrisse mão disso, mas é uma forma de trabalhar que eu respeito completamente. E para quem gosta de jogos muito pesados, o Vital Lacerda é praticamente um dos melhores designers de Eurogame pesado. O Lisboa, ele é um jogo que eu gosto de jogar porque ele é um pouco diferente dos Eurogames salada de ponto. Ele tem muitas formas de você pontuar, mas diferente de jogos, por exemplo, do Feld, que você tem muitas formas de pontuar e você acaba tendo que apostar em uma estratégia de uma pontuação específica, no máximo uma pontuação específica com uma secundária, o Lisboa, ele é um jogo que você tem que fazer um pouco de tudo. E você consegue fazer um pouco de tudo, o que é mais legal. Ele é um jogo que retrata o tema lindamente, que é um desastre natural que aconteceu em Lisboa no meio do século XVIII, que Lisboa foi afetado por um terremoto que destruiu a cidade, e por conta desse terremoto, pouco tempo depois da cidade já ter sido destruída, ela foi atingida por um maremoto causado pelo terremoto. E aí, o maremoto, o que já estava destruído foi mais destruído ainda, e por conta desses vários desastres naturais, a cidade, logo em sequência, foi atingida por uma série de incêndios. Então isso destruiu a cidade de Lisboa,
Se não me engano, foram mais de 10 mil mortos, um dos maiores desastres naturais da humanidade. E Lisboa depois teve que se reconstruir e se reinventar pós esse desastre. E o jogo retrata isso de uma forma brilhante. É algo de se admirar o trabalho que o Vital Lacerda fez nesse jogo, que acho que transcende o universo de board games. Eu acho que o que ele fez nesse jogo é quase que uma homenagem a Lisboa. É uma obra de arte. Pelo ponto de vista de design e pelo ponto de vista de produção também. O jogo é lindo. Ele tem aquele aspecto dos azulejos portugueses e azulejos azuis, né? No significado real da palavra azulejo. As cartas são lindas, o tabuleiro é lindo, o tabuleiro do jogador é lindo, a produção é fantástica, a caixa é bonita e retrata o tema desse desastre, da reconstrução. E é óbvio que assim, ele não fala da tragédia, ele fala da reconstrução. O setup do jogo é a tragédia, você sorteia cubos de uma bolsa de cores diferentes, o vermelho que retrata o incêndio, o azul que retrata o maremoto, e o marrom, né, o marrom que retrata o terremoto. E esses cubos são posicionados no tabuleiro, no setup, de forma a identificar quais áreas foram atingidas por qual desastre. Gente, isso eu não tenho nem palavras para um negócio desse. E depois você vai utilizando personalidades portuguesas para realizar ações. E acaba sendo um pouco simples comparado aos jogos do Vital Lacerda, que você simplesmente joga uma carta e faz uma ação. A diferença é que, quando você faz isso, você pode fazer em locais diferentes, seja no seu tabuleiro ou no tabuleiro principal, e isso vai desencadear uma série de ações que você precisa saber as regras do jogo muito bem para desencadear isso, mas ele tem um player aid, que é quase um manual com várias páginas para você saber quando eu faço isso, ativa isso, que ativa isso, que ativa isso, ativa isso, ativa isso. E depois, com o tempo, você pega. Mas, na essência, você não tem muito o que ficar pensando assim, ah, não, peraí, para onde eu vou? É claro que vai acontecer isso, mas talvez na primeira rodada. Depois você já pega os gatilhos que o jogo vai oferecendo e, basicamente, você vai ter que construir prédios e ganhar pontos de vitória relacionados aos prédios que você constrói e o que você consegue desenvolver na sua nau e desenvolver da própria cidade de Lisboa. Um excelente jogo, como eu já falei, uma obra de arte de Vital Lacerda. Esse jogo tinha que estar no meu top 100, embora não seja um jogo com as características de jogos que eu curta. Número 56, mais um estreante no top 100, que é o Crusaders Thy Will Be Done. Um jogo que pegou um clássico, que é o Trajan, do Stefan Feld, revisitou algo que o Trajan fez de forma brilhante, que é o sistema de ações através de uma mancala, e melhorou esse sistema que já era brilhante. Então, basicamente, você tem cubos, vou chamar de cubo, em um rondel de ações que você vai girando para realizar essa ação. A diferença é que, no Trajan, você precisa tirar todos os cubos de um local e a quantidade de cubos que você tira, você vai deixando um cubo a cada espaço de ação e você realiza a ação do espaço em que você termina. Com isso, você distribui os cubos, de cores diferentes, inclusive, no rondel, de forma a ir gerenciando esses cubos para depois ir realizando outras ações. Ele é mais difícil de você fazer, então ele gera muita análise parálises na hora de realizar essas ações,
que depois de conhecer o jogo você faz. O Crusaders ele faz o contrário. O Crusaders você realiza a ação que você quiser. Bastou tirar as peças daquele espaço, você faz a ação daquele espaço. É mais simples. A diferença é que você faz a ação com uma força relacionada à quantidade de cubos que você tira daquela ação. E aí quando você distribui os cubos de volta no rondel, você consegue planejar qual ação você quer fazer com o quanto de força você quer fazer. E com isso, você vai se movimentando no mapa, aí já fica completamente diferente do Trajan. Você vai se movimentando no mapa para construir edificações e combatendo no tabuleiro com certos exércitos. Nós somos Cavaleiros Templários e vamos combatendo... Esqueci qual o nome que você dá para a galera que você vai enfrentando. Mas vai ficando mais difícil você enfrentar esses exércitos no tabuleiro, e para isso você tem que desenvolver a sua força militar através de um tabuleiro que lembra muito Terra Mística. Porque ao retirar uma peça de evolução no seu tabuleiro, você ganha um benefício permanente. Então você vai ficando mais forte. À medida que o jogo vai evoluindo e vai ficando mais difícil, você também vai evoluindo e vai ficando mais forte. Mais forte economicamente, mais forte militar. E eu achava que o jogo seria até mais complexo do que ele é. Uma coisa legal no seu rondel de ações é que uma das suas ações é também evoluir esse espaço de ação. Então quando você flipa o espaço, ele em vez de realizar uma ação, você pode realizar até 2 ações, dividindo a força dos seus cubos daquele espaço. Então você vai ficando mais forte, inclusive nas suas ações. E podendo realizar ações mais flexíveis também no tabuleiro. Jogo bem interessante, rápido até, pela quantidade de coisas que você tem disponível. Número 55, outro estreante no top 100, que é o Arquitetos do Reino Ocidental. Um jogo que evolui do Invasores do Mar do Norte. Essa galera que a cada jogo está reinventando a mecânica de alocação de trabalhadores. Já fizeram algo diferente no Invasores e no Arquitetos também não foi diferente. Um jogo que você aloca o seu trabalhador em um local, realiza a ação, e depois, se você alocar outro trabalhador nesse mesmo espaço de ação, você realiza uma ação mais forte, de acordo com a quantidade de trabalhadores que você tem naquele local. Ele não tem uma fase de retirada dos trabalhadores do tabuleiro. Você tem que fazer isso como uma ação. Então, você pode ir deixando os seus trabalhadores no tabuleiro para ele potencializar uma ação que você queira fazer mais forte. Seja pegar recursos ou trocas de recursos por outras coisas para ganhar pontos de vitória. Ele tem um pouquinho de push your luck, né, que é o testar a sua sorte, essa mecânica, porque você pode ir juntando trabalhadores no mesmo espaço para fazer ações mais fortes, mas você permite, você dá a oportunidade para o seu oponente de capturar esses seus trabalhadores, porque uma das ações disponíveis é capturar todos os trabalhadores de uma única cor, de um único espaço. Então, se tem um jogador que está acumulando muito trabalhador naquele espaço, você pode se beneficiar disso e ganhar moedas de acordo com a quantidade de trabalhadores que você captura e joga para prisão. Então, se um jogador está investindo muito num local para ficar fazendo ações fortes, vem outro jogador lá, te prende e joga tudo para prisão. E dependendo do momento do jogo, pode acontecer uma coisa de checar quantos prisioneiros tem na prisão, e o jogador que tiver mais prisioneiros ali vai tomar uma cartinha de punição em pontos de vitória. E nesse jogo você está a todo momento gerenciando a sua influência
Para se beneficiar, se você for um arquiteto do bem ou um arquiteto corrupto, arquiteto do mal, que utiliza o mercado negro para conseguir recursos de formas mais ilícitas. Tudo isso para a gente construir a catedral da cidade. E através dessa construção de catedral você vai ganhando benefícios e pontos de vitória. É um jogo que é simples de jogar, mas ele não é simples nas decisões, justamente porque você não coloca os trabalhadores assim, coloca o trabalhador, tira, coloca o trabalhador e etc. Você tem que decidir muito bem para onde você vai, quando abrir mão de uma ação para recuperar os seus prisioneiros da prisão, ou capturar os trabalhadores de um jogador para você não deixar que ele faça ações muito fortes. Acho essa série de jogos muito boa. Ainda não joguei o Paladinos, não sei da onde, que é o terceiro jogo dessa trilogia, que parece que é melhor ainda que o Arquitetos. Estou ansioso para conhecer. No número 54, um clássico, Seven Wonders. Um jogo que em 2018 estava na posição de número 18 e em 2017 na posição de número 11. O motivo por ele ter caído é, além dos outros jogos que ocuparam a posição de cima desse ranking, é que é um jogo que eu jogo pouco. E eu passei a jogar muito no Board Game Arena a partir do momento em que foi lançado lá. E joguei exaustivamente. Joguei muito o Seven Wonders no Board Game Arena. E aí, obviamente, que você joga muito, você acaba depois ficando sem vontade de jogar de novo. E na hora de comparar jogos, o critério que eu uso para fazer o ranking, que é qual jogo eu quero jogar mais, ele acabou caindo um pouquinho, que eu já estava com uma certa overdose dele no Board Game Arena. Não joguei com a expansão Armada, que a galera fala que dá uma melhorada significativa no jogo, além uma expansão que é fundamental, que é a Leaders. A Cities é mais ou menos, e a Babel é uma porcaria, é um lixo. Essa expansão não deveria nem existir. Estou ansioso para jogar com a expansão Armada, e acho inclusive que o Board Game Arena poderia disponibilizar as expansões por lá. Né? Alguns jogos você tem a possibilidade de escolher a expansão para jogar. Queria testar enquanto não chega aqui. Tive a oportunidade de trazer de Essen, achei que estava caro demais para trazer. Tive a oportunidade de trazer da Gencom, achei que estava caro também para trazer, sempre ocupa um espaço na mala ou consome o orçamento que pode ir para outro jogo, porque não é uma expansão barata. Se não me engano, estava $35, que é quase o preço de um jogo base. Então eu preferi não trazer. Eu tenho que chamar a galera dos amigos que tem para me apresentarem a expansão. Mas a gente está sempre querendo jogar algum outro jogo e não uma expansão, principalmente de um jogo como Seven Wonders, que a gente já jogou 1 milhão de vezes. Número 53, Invasores do Mar do Norte. Olha aí. Apenas 2 posições acima do Arquitetos. Ele estava na posição de número 91 no ano passado. E ele subiu. E eu, se não me engano, a primeira vez que eu joguei o Arquitetos, eu achei o Arquitetos melhor. Eu acho que quando eu fiz o review do Arquitetos no canal, eu estava inclinado a gostar mais do Arquitetos, e durante o review eu já questionei a minha decisão, a minha opinião, e acho que eles estão ali muito parelhos, e agora eu coloco o Invasores um pouco acima do Arquitetos, talvez depois de jogar o Arquitetos algumas vezes e o Invasores algumas vezes, eu acho que o Invasores me dá uma sensação mais interessante ao jogá-lo do que o Arquitetos.
O Invasores ele também tem um sisteminha de alocação de trabalhadores diferente, em que a gente tem sempre um trabalhador. E quando você aloca esse trabalhador num local, você retira outro trabalhador desse mesmo local. Só que você começa com trabalhadores de uma certa categoria, que depois vai trocando, meio que evoluindo o nível do seu guerreiro. Através de invasões. É como se o seu guerreiro fosse ganhando experiência e ficando mais forte. E podendo invadir e saquear locais mais difíceis. E você percebe na evolução do tabuleiro como a gente realmente está invadindo a costa inglesa e fazendo saques cada vez mais para dentro do continente. E o tabuleiro ele vai se esvaziando de recursos e guerreiros. Todos os recursos já começam na mesa, né? Então você vai pegando aquilo para fazer ponto de vitória, também com a ajuda de cartas. É um jogo que eu joguei muito depois que eu comecei a jogar o Arquitetos. Eu não joguei mais o Invasores, e talvez até pela saudade do Invasores, ele ficou um pouquinho à frente do Arquitetos. No número 52, um jogo que eu canso de falar no Sigo Coelho. Tem vídeo no canal e esse jogo não chega no Brasil. Não sei por que raios esse troço não chega no Brasil. Que é o Rococó. Esse jogo é muito bom. É muito bom. E eu não entendo por que diabos as editoras não conseguem trazer ele. Deve ser algum problema de licenciamento, porque com certeza alguma editora já olhou para ele e falou assim: eu preciso trazer esse troço pro Brasil. Ele com certeza faria sucesso aqui. Nós somos, nesse jogo, alfaiates? Não, nós não somos alfaiates. Nós estamos querendo realizar uma festa. Uma festa glamurosa. E aí nós precisamos contratar atrações para essa festa e os nossos convidados precisam de vestidos e roupas de gala. E através de um baralho e um mini deck building, a gente vai realizando ações de conseguir materiais para os nossos alfaiates criarem vestidos, e nós podemos vender esses vestidos ou alugar os vestidos para os convidados que vão para a festa. Quanto mais convidado a gente consegue colocar, você como jogador consegue colocar na festa, e quanto mais atrações, sejam atrações musicais, atrações de decoração ou queimas de fogos patrocinadas por nós, mais pontos a gente ganha no final do jogo. Um jogo que não é complexo de regras, embora na explicação pareça que é, mas não é. E que tem um tema ali que você consegue enxergar levemente, principalmente se você entrar no mundinho. Gosto muito do Rococó. Já falei sobre ele no canal, joguei ele no Veda. Tá na minha coleção, não me desfaço nunca dele. E fico me perguntando, Brasil, até quando? No número 51, para encerrar este vídeo, vem agora uma tragédia anunciada. Uma notícia que eu vou dar aqui para vocês que eu nunca imaginei que eu seria capaz de dar. Pandemic Legacy, temporada 1. Um jogo que foi número 3 em 2017 e número 7 em 2018, e ele despenca do top 100, lá do top 10, para a posição de número 51. Liderando em primeiro nesse quinto vídeo do top 100. E o motivo pelo qual o Pandemic Legacy despencou atende pelo nome de Pandemic Legacy temporada 2.
Eu comecei a jogar a temporada 2 do Pandemic Legacy na esperança de ter a mesma sensação do Pandemic Legacy primeira temporada. Ah, mas Davi, você não pode se influenciar por um segundo jogo e esquecer tudo o que aquele primeiro jogo te proporcionou. Eu posso, porque o ranking é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Mas eu tive uma certa frustração ao jogar o Pandemic Legacy Season 2. Uma sensação horrorosa de quando é que esta desgraça vai acabar? Quando é que essa tortura vai acabar? Eu tenho que jogar outros jogos. Então ele passou a ser uma obrigação, simplesmente de concluir. E isso é o pior sentimento que um jogo pode te trazer. Porque o jogo ele é feito para ser um momento de distração, um momento de abstração, um momento de prazer. E a partir do momento que você vai jogar um jogo por obrigação e pelo simples fato de você ter que concluir algo, ele deixa de fazer sentido. E isso influenciou, na minha opinião, sobre o Pandemic Legacy de forma geral. Além disso, quando eu estou ranqueando jogos pela vontade de jogar, um jogo que é Legacy não me traz uma vontade de jogar porque eu já joguei, eu já terminei de jogar aquele jogo. Ele ficou lá marcado na minha história e eu lembro bem da sensação do Pandemic Legacy primeira temporada, de ter sido uma das melhores experiências de board game que eu já tive, mas ele cumpriu o seu papel. Então, por isso, ele teve que dar a vez a outros jogos subirem essa escadaria que é esse ranking que eu tenho tanto prazer e cuidado na hora de fazer, e eu não poderia deixar um jogo que por causa de uma continuidade, me trouxe uma sensação ruim, tão bem posicionado. Ainda assim, por tudo que o Pandemic Legacy primeira temporada fez, ele está no topo desse quinto vídeo, deixando registrado na história o que ele fez pelo Sigo Coelho. E assim terminamos esse vídeo e concluímos a metade de baixo da tabela. Vamos entrar agora na metade superior, nos 50 melhores jogos que eu já joguei. E talvez no próximo, mas não no próximo, mas no outro vídeo, comece a vir aqueles jogos em que só de falar há vontade de pôr na mesa. Só de fazer o review, há vontade de ligar para os amigos e fazer uma maratona de 50 jogos, ou possivelmente de 40 jogos. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, assine, toque o sino do Sigo Coelho e seja um colaborador do PicPay para ajudar o Sigo Coelho a continuar a produção de conteúdo e também participar de regalias que os seguidores do Coelho têm, que são os grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, sorteios de jogos mensais, além de outras coisas que estão por vir, e participar do bolão do Top 10, que vai dar um vest para aquele que conhecer mais o Coelhoverse e souber quais são os 10 melhores jogos, na minha opinião, na opinião do Fel e na opinião do Thiago. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.